Senhor Newton César. Entrou. Tudo bom? Tudo bem aí, cara? Tudo bem também. Como é que foi o final de semana isolado do restante do universo? Tudo tranquilo. E aí? Mesma coisa, sem grandes novidades, né? Não tem como. Já tá para mim todo dia igual. Assim. Não tem muita diferença entre sexta, sábado, domingo, terça, tudo igual. Mas vamos lá. Estamos vendo. Apesar de ser uma segunda-feira como qualquer outra, né? Hoje existe um marco histórico, né, na questão, toda a questão envolvendo a exploração espacial, né, cara, que foi esse pequeno helicóptero aí chamado Ingenuity, né, que decolou e aterrissou, né, ou amartizou, se é que a gente pode dizer assim, né? Essa é boa. Eu não sei qual que seria o verbo utilizado. Existe alunissar, da alunissagem, né? Existe a alunissagem, né, cara? Será que não existe a martissagem, né? Não sei, cara. E não tem neologismo criado. Acabamos de criar um novo verbo aí. Mas conseguiu, né, cara, efetuar um voo lá, pela primeira vez um artefato humano é capaz de fazer um voo, né, ainda que bastante humilde, mas fez um voo, né, levantou, subiu 3 metros e depois aterrissou, né, ou atingiu o solo Marciano. na volta, no solo marciano. E então, cara, eu acho que é um momento muito legal aí para a gente dedicar um episódio de Contatos Insólitos, né? Episódio número 33 aí, então aproveitando também para quem, né, puder passar por aqui e deixar o seu like, também se inscrever no canal, que também ajuda bastante a gente a continuar com esse projeto. Mas eu acho que merece, então, um olhar assim mais detalhado, uma consideração de nossa parte, porque é uma proeza e tanto, né, cara, para tecnologia humana. E é fascinante para a gente, né, cara, que sempre ficou muito fascinado com a questão da exploração espacial, né, cara, ser testemunhas de um evento como esse, né, cara. Então, acho que é legal a gente dedicar todo o episódio de hoje para isso, né, cara, e as possíveis consequências que um evento dessa natureza teria quando a gente começa a comparar com outros assuntos de nosso interesse, como, por exemplo, né, contatos alienígenas, o que esses caras também poderiam estar fazendo por aqui. Porque, assim, da minha parte, por exemplo, a analogia aí é inevitável, né? Então, se a gente já consegue fazer um artefato nosso voar em um outro planeta, o que de repente civilizações extraterrestres não poderiam estar fazendo no nosso próprio planeta, né, cara? Então, acho que também um ponto de vista interessante para a gente explorar em um momento posterior. Mas vamos lá, cara. Então, o que você conseguiu pesquisar? Se é que deu tempo, é muito recente, foi no dia de hoje, dia 19 de abril, mas depois a gente avança para outros territórios aí. Vamos lá. Eu não consegui ver. Você me chamou a atenção, eu fui ver quando você me deu o alô, né? Mas o que me ocorreu foi, em princípio, a gente está dando sorte, porque hoje é um dia histórico, nesse sentido, desse primeiro voo do helicóptero, que é na segunda-feira, dia do nosso papo, e semana passada passou batido outra data histórica, que foi os 60 anos do voo do Gagarin. Ah! Que também foi na segunda-feira e também é uma coisa... Passou batido. Mas sempre dá para votar. A vantagem do vídeo é essa, a gente pode falar aquilo que aconteceu semana passada e tá valendo, vai ficar na nuvem em algum lugar, né? Mas olha que absurdo, cara, falando, esse é um aspecto já interessante de ser mencionado, né? Ou seja, 60 anos atrás, o primeiro ser humano estava saindo para fora da órbita terrestre. 60 anos, cara, em termos de evolução, em termos, né, de tempo, mesmo humano, né, cara? Se a gente for parar para pensar, desenvolvimento humano é nada, né? 60 anos. E a gente já está, né, com artefatos nossos voando em Marte, né, cara? Então, o nível do avanço é muito rápido, né, cara? Impressionante. Tem gente viva que leu Amazing Stories, que viu filmes de ficção científica em preto e branco, sem som, talvez, que leu e tinha na cabeça Júlio Verne, Da Terra à Lua, etc., e está viva até hoje, viu toda a corrida espacial, viu as Mariners ao redor de Marte, viu as Voyager, as Viking descendo em Marte, viu as russas, Vostok, Phobos 2, se perdendo na órbita de Marte, viu
essas 3 sondas agora que saíram do ano passado e agora em fevereiro circularam por lá, viu a Perseverance descendo agora e viu a Ingenuity saltando agora e fazendo voo. Quer dizer, tem gente viva que viu tudo isso num espaço de tempo bem curto, né? Exatamente. Sensacional, sensacional. Legal, sensacional E mesmo. vai além da ficção científica, que é a realidade pura. Como a gente conseguiu fazer isso, considerando nesse espaço de tempo? Olha só, no meio disso, uma Guerra Fria, que implicava o quê? Nada de colaboração, competição. Estimulou os 2 lados. Imagina que se os 2 lados estivessem paralelos como estão hoje, construindo estação espacial, trocando astronautas, cosmonautas do lado de lá, né? Um dos resquícios da Guerra Fria, de Berlim Oriental para lá, é cosmonauta, é cosmonáutica, né? Para cá, mas imagina se tivessem colaboração há 60 anos, onde a gente poderia estar, né? Exatamente, cara. Inclusive, eu vi aquele filme, na verdade, eu assisti mais uma vez, já tinha assistido no outro final de semana, no outro final de semana, O Primeiro Homem, né, que fala do Neil Armstrong. Neil Armstrong, né, cara, e eu já tinha assistido, então, assim, não me impactou muito, mas sempre tem aquela releitura, né, cara, e realmente, como eram corajosas aquelas pessoas, né, cara, que foram os pioneiros e que, assim, na época a gente tinha essa noção, ou talvez uma falsa noção, digamos assim, né, cara, de que tudo era muito seguro e que a tecnologia era de ponta. De fato era de ponta, né, cara, mas hoje, ao olhar para trás, a gente observa, né, o filme retrata muito bem isso, né, cara, tudo analógico, né, cara, metal rangendo, né, ao adentrar, ao sair para fora da atmosfera, adentrar novamente na atmosfera, né, cara, então, assim, a sensação que passa é uma coisa muito precária, né, assim, perigosíssima, né. Você visitou lá o Kennedy Space Center? Não tive a oportunidade de visitar. Lá você vê os caras faziam ponta-lápis no papel ali na hora, dentro da cabine ali, né? Na verdade, não existia a astronáutica. Quando Kennedy e anteriores a ele, vamos entrar na corrida espacial, foram pilotos de avião da Força Aérea que começaram a se destacar. Tem até aquele filme The Right Stuff, que eram os eleitos. Quem são os principais pilotos? Topa ou não topa migrar daqui para lá? E todo o processo. No filme do Primeiro Homem mostra o acidente com o Neil Armstrong, como era complicado aquilo, né? Como era difícil adaptar. Não era só não era mais um avião poderoso que eles estavam pilotando. Eram coisas que, aliás, eles perdiam o controle, deixavam de comandar durante um bom tempo. Era controlado daqui de baixo, no cálculo, na mão, na raça, né? É impressionante o que é hoje, né? Quando a gente vê a SpaceX com os Falcons, Dragons, é impressionante. E o que é interessante também a gente deixar claro para alguma pessoa que talvez não esteja muito a par, por que esse também é um evento histórico, é que não é simplesmente fazer um artefato voar, né? Porque para os mais incautos pode parecer, é simplesmente levar um drone junto e chegou lá, né? O drone, né, foi controlado e eles voaram. Não é bem assim, porque a atmosfera de Marte é muito rarefeita, né, cara? Então é dificílimo fazer alguma coisa voar por lá, né? Então, realmente é uma façanha muito grande, porque eles tiveram que repensar tudo para fazer esse helicóptero conseguir voar por lá, né, cara? Tem a cálculo do que seria necessário para fazer as hélices vibrarem numa frequência suficiente para levantar voo, tem a distância para controlar daqui, tem o peso para calcular, tem as condições climáticas que você tem que contar, você tem que estar olhando daqui, tudo daqui. Parece fácil, né? O que aconteceu? Eu acho que é uma coisa interessante. Como os videogames e a tecnologia digital nos familiarizou, achando que é super fácil brincar com isso, porque dá essa impressão, o pessoal esquece que é aquela bolinha vermelha que a gente está enxergando daqui, a olho nu, é que está acontecendo lá, feito daqui. Isso é que a gente tem que levar em consideração sempre, né? Talvez a nova geração não tenha muito acostumado com isso, porque tenha a vida muito concentrada numa tela. E nós nos acostumamos, nós, a nossa geração, costumamos a olhar a olho nu. Exatamente. E a proporção é outra, né? É muito legal. Então é muito interessante porque, na verdade, existe toda uma reengenharia, digamos assim, para você fazer com que o objeto tenha sustentação naquele tipo de atmosfera, né, cara?
E existem mais outros voos aí planejados, né? Esse foi o primeiro, obviamente, para ver se a flutuação era possível. E a partir de agora eles têm agendados aí outros voos, né, cara? Mas eu acho que pavimenta aí um caminho muito interessante, né, cara, de você explorar o planeta vermelho, né, tão cobiçado, de outras formas, através de voos, ter uma ideia de topografia, uma coisa completamente diferente, né, cara? Eu acho muito legal. Outra coisa que me fascina, meio saudosista, mas tem toda a parte tecnológica, digital. Graças a isso, você consegue fazer isso. Graças a essa precisão, consegue, por exemplo, colocar uma sonda num cometa, tirar um pedaço e trazer. Mas, o que mais me fascina é uma boa parte dos cálculos é de uma física do século XVII. É verdade. Né? Não tem física quântica, aí não precisa de teoria geral da relatividade, é basicamente 3 leis de Newton e a gravitação universal, e aí põe nisso no robozinho e vai lá, cara. Isso é impressionante. Muito legal. Isso é impressionante. Vai muito dessa falta de perspectiva que a gente tem, inclusive, né, cara, do que a gente utiliza hoje. Então, se você estudar a história da tecnologia, cara, é fascinante, né? O nível, a quantidade de inúmeros fatores que tiveram que ocorrer de uma forma encadeada para que a gente chegasse até aqui, né, cara? Então, todas as invenções, todas as coisas que deram certo, que deram errado, competições entre empresas diferentes que acabaram chegando nesse momento, né? Então, hoje em dia, para a molecada, de repente, cara, usar a internet é uma coisa que, assim, não se para pensar a respeito, né? Eu sento aqui, coloco minha bunda no traseiro, o meu traseiro na poltrona, né, cara? Na minha cadeira de gamer aqui e eu navego, cara. Não interessa saber como é que isso foi, cara. Mas é fascinante pensar, né, cara, sei lá, os transistores, né, cara? Aquelas praticamente lâmpadas incandescentes, né? Depois outras coisas foram inventadas, né, cara? Nossa, cara, depois o transistor, né, cara? Aí depois do transistor, o processador. Então, assim, cara, todo um histórico, né, cara? Sem o qual jamais estaríamos aqui nesse momento, né, cara? Essa capacidade, que é o nome do helicóptero, essa nossa capacidade de bolar soluções para problemas é impressionante. Às vezes a gente bola soluções, mas ainda não tem a tecnologia capaz. Mas ela espera, ela aguarda. Aí tem um paralelo que a gente não vai fazer hoje, mas tem um paralelo com o desenvolvimento consciencial e espiritual também. Às vezes tem que demandar um certo tempo para decantar a coisa e a gente conseguir fazer. A estrutura de equações matemáticas, de muitas coisas, estava pronta, mas faltava o nível de digitalização que a gente conseguiu chegar hoje, o nível de precisão dos microscópios. Acho que eu cheguei a te falar os GPS da Mitsubishi do Japão, os japoneses, têm precisão de centímetros. A gente já fica muito contente quando é metros, né? E começa a ter raiva quando fala assim, daqui a 50 metros vira à direita e já chegou na hora, né? Mas a precisão disso como a gente está chegando. Isso é desenvolvimento da tecnologia cada vez mais precisa, graças aos transistores. A gente está diminuindo o espaço e aumentando a capacidade de fazer com que as informações se relacionem, né? Da mesma forma que a gente abordou naquele outro papo, né, da consciência analógica para a consciência digital, que é a ideia de trazer mais precisão para as coisas mesmo. Mesmo o Jetsons, né, que a gente estava... O que era o Jetsons? Que é telemedicina, teleeducação, teletrabalho, tudo que parecia muito distante. Putz, tá aí. Estamos vivendo. Por mais que ainda não... Os carros voadores, que é o único fator que alguém pode reclamar aqui, né, os Jetsons tentaram prever e não aconteceu... A gente tem a facilidade com que a indústria aérea, né, cara, coloca as pessoas de um lugar a outro nesse planeta, né, cara, a possibilidade de você viajar de avião a um custo bem acessível em comparação com o que era no passado, né, cara, também não deixa de ser uma forma de a gente ter carros voadores, né, cara, à disposição de uma forma relativamente barata, né. E daí depois a gente pode abrir um capítulo um dia para conversar sobre isso, mas com 8 bilhões de pessoas, se 10% tiver carro voador, teríamos outros tipos de problema. Olha, haja vista, por exemplo, os helicópteros. O que são os helicópteros, de certa maneira, carros voadores? São Paulo é a segunda frota, depois de Nova York, se não me engano, de helicópteros voando. E tem que estabelecer rotas específicas, né? Tem uma série de coisas que a tecnologia existe. Provavelmente ela não é escalável ainda, né? Sim.
Mas, por exemplo, fazer um disco voador para entrar no nosso ambiente é fácil. Os nazistas já tinham. Agora, fazê-lo viável, economicamente viável, para ficar transportando as pessoas para lá, para cá, que são elas, né? Para quê? Né? Para quê? Falando em disco voador, e aí que seria uma analogia interessante, né, cara? Porque entra num outro assunto que também nos interessa bastante, né, cara? E eu acho, da minha parte, por exemplo, eu acho bastante reflexivo, né, cara? Que é a questão que nos coloca dentro dessa perspectiva. Se nós já estamos conseguindo fazer isso, né, colocar com essa precisão nossas tecnologias em outros planetas, né, e manipular a esta distância toda esses artefatos, do que não seriam capazes civilizações há centenas ou talvez milhares de anos à nossa frente, né, cara? O que eles já não estariam fazendo? E, por esse ângulo, como é que a gente encaixa isso em toda a fenomenologia ufológica, né, ao longo desses mais de 70 anos aí de história ufológica, da ufologia moderna, pelo menos, né, como é que a gente joga uma nova luz nesse entendimento, né, cara? Eu acho que é bastante interessante esse aspecto. Então, vamos lá. Tem vários aspectos que a gente pode abordar. Eu vou abordar um dos meus favoritos, que vai contra a corrente. O fenômeno OVNI, que sempre existiu, continua, ele é fato. Uma parte dele pode ser explicada pela hipótese extraterrestre. Uma parte, não todo. E aí nós vamos entrar nessa história. Olha só, pelo começo da nossa história, se em 60 anos nós somos capazes de sair dos filmes de ficção científica a colocar um pequeno helicóptero do planeta, não estando lá, a gente precisa estar lá para fazer acontecer? Não, estamos aqui. Isso, para quem vê, é aquela história, não me lembro de quem é a frase, para quem não sabe o alcance e como a tecnologia é feita, isso é pura mágica, né? Exatamente. Para quem está lá. Se a gente é capaz de fazer isso, daqui a 10, 20 anos a gente vai ser capaz de fazer construções, fazer uma série de coisas remotamente, talvez não precise estar lá. Puxa, então, qualquer outra civilização que esteja 100 anos, 200 à nossa frente, pode fazer coisas aqui sem estar necessariamente aqui, com uma capacidade muito maior, controlando de fora, né? Levando-se em conta ainda que o crescimento tecnológico ele ocorre de forma exponencial, né? Tem essa também. Essa então, também. A velocidade tem que aumentar. De novo, nós, por ainda estarmos divididos em países, culturas, e uma corrida competitiva, que por um lado nos leva à transformação. A concorrência positiva levou a essas transformações. Mas imagina uma colaboração global. O que a gente não poderia ser? Se o melhor dos chineses, mais o melhor dos americanos, o melhor de todos, puxa, culturas que chegaram a esse ponto, quanto elas não ganhariam de tempo, né? Economizariam de tempo, energia, que é a moeda de troca do universo, né? Informação. Tempo, energia e informação, que seria o grande dinheiro cósmico, né? Então, de novo, é mágico. Por isso que quando parte do fenômeno OVNI foi interpretada ao longo da história e ainda hoje é interpretada como fenômenos mágicos. No folclore brasileiro, até para fazer um gancho com uma das contribuições que eu quis dar para o Formiga lá, se ele quisesse abrir o leque do programa dele, fala do folclore brasileiro, Mãe do Ouro, todo esse tipo de coisa que a gente interpreta como sondas hoje, mas esse pessoal vai interpretar como? O que eles estão vendo? Pela parte cultural paradigmática deles. Magia pura, mágica, né? E a gente também. A gente que tem essa mente tecnológica hoje vai ver assim. Talvez a nova geração vá ver tudo como uma grande digitalização. É uma grande matriz que está aí, que alguém está manipulando. Quem vai dizer que não? O que os drones que a gente produz hoje são capazes de fazer? Você deve ter visto, eu também vi, a gente fica maravilhado quando tem aqueles drones totalmente coordenados, fazendo figuras como se fossem pássaros. Meu, o que é aquilo? Com aquelas luzes à noite fazendo formas... O que é aquilo? Nível de coordenação daquilo, preciso. Exatamente. O que esses caras não seriam capazes de fazer para observar, para atuar, para prospectar? Exatamente. E assim, cara, sinceramente, e aí que entra a coisa paradoxal, né, cara? Que é, ao olhar a fotografia, né, do Ingenuity, né, que é simplesmente um helicóptero com 4, né,
quatro hastes, né? Bastante, para nós, assim, no primeiro momento, parece uma coisa muito primitiva, né? Milton? Então... Tô aqui. Opa, tô aqui. Dá uma paralisada aí, ó. Ficou congelada a imagem. Assim, me parece uma coisa primitiva, assim, sabe? Assim, uma coisa, duas hélices desengonçadas, quatro patas, assim, quatro hastes de ferro, e que tem muita tecnologia ali envolvida, né, cara? Não é uma coisa, eles fizeram daquela forma para ser leve, para conseguir dar sustentação a essa aeronave, etc. Então, é o topo da nossa tecnologia que está ali representada naquele aparelho. E ao comparar, por exemplo, com as canepas, que eu tive a oportunidade de ver, uma delas bem de perto, cara, querer comparar, sei lá, se é que dá para comparar, né, cara, sei lá, o carro conceito, aí o último carro conceito da Mercedes, da Porsche, um Tesla, por exemplo, com o primeiro Calhambeck, né, cara, o primeiro Ford. Sabe, fica com essa sensação de que é uma coisa muito mecânica ainda, com parafuso e, sabe, fio, etc. E a canepa em si, que seria uma sonda, né, cara? É uma coisa super elegante, assim, meio que orgânica. Impressionante, cara, como me parece, assim, uma coisa muito distante uma da outra. Impressionante. Eu acho que, como a gente, você mesmo mencionou agora, que eu acho que essa é a charada. Como o conhecimento e o desenvolvimento é exponencial, vai reduzir logo. Assim como quando você chega perto do Saturno V, você vê aquele trambolho daquele jeito, você fala, caramba, e aquele era o máximo do máximo do máximo em 1960. E compara com o Dragon lá, do seu amigo Elon Musk, é outra coisa. O bicho descendo e voltando na base, isso é ficção científica, isso é magia pura, isso era inconcebível. Ou talvez fosse até pensado, alguém deve ter pensado lá, puxa, como seria bom se fizéssemos? Não havia tecnologia, né? Exato. Pode escrever, tomara que a gente esteja vivo para ver, mas daqui a 10, 20 anos, o tipo de equipamento que vai estar lá chegando vai ser muito mais apurado, vai ser muito mais delineado, vai estar a tecnologia embarcada está sendo feita hoje, está sendo feita hoje em algum lugar, que está sendo aprimorada e tudo, e estamos aproximando desse pessoal. Dima, é outra coisa, mesmo essa turma que vem aqui, pelo que a gente estuda, pelos relatos que nos chegam, há diferenças tecnológicas também. Uma brincadeira que a gente fazia, as fotografias de Adamski, que são meio questionáveis, mas vamos deixar para lá, com aqueles bojos embaixo que pareciam aeroílis da década de 60, ou as do Billy Meyer, também a gente sabe que algumas foram fraudadas, tal. Tinha um modelão bem parecido com a tecnologia automobilística da época. Exato. Né? E hoje aparece os triângulos. A semana passada foi dos triângulos, né? As naves triangulares já apareciam antes também, mas agora começam a aparecer de novo. Tem uma correspondência que não está explicada ainda, só tem teorias especulativas. Mas parece que dessas várias culturas que chegam aqui, chegam com tipos de equipamentos, naves diferentes, talvez vinculadas a nível tecnológico, talvez vinculadas à funcionalidade. Pode ser também. Funcionalidade, pura e simples. Sem contar as que são OVNIs terrestres. Produzidos aqui, feitos para enganar, uma série de outras coisas. Mas, enfim, voltando à nossa turma, levando em consideração que essa turma também não parou de evoluir. Sim. Então, a coisa continua. E tem mais. Eu me atreveria a dizer que existem algumas culturas, e nós vamos chegar lá, em que a parafernália tecnológica será dispensável. Ela vai servir como referência para nós, porque a gente só vai filtrar, vai entender ainda, a gente entende muito ainda o que acontece no universo materialista tridimensional. Não estamos prontos como humanidade para entender informação consciencial, né, o plano acásico, não estamos ainda prontos. A evolução da consciência, né, cara? Como humanidade não estamos prontos ainda. Precisa ter esse passo para ver um Enterprise primeiro, para depois chegar no teletransporte, para depois chegar em outras coisas, que é parte do jogo. Se é o processo de aculturação, que é como eu interpreto hoje, um processo de aculturação gradual, né? Tem que ir devagar.
Não pode chegar do chofre assim, que a gente não tem Com condição. certeza que não. E falando em enviar um helicóptero para Marte, né? Temos aí também o ser humano voltando à Lua, né, cara? Você viu que eu te Exatamente. Então, a SpaceX ganhou a concorrência aí da Blue Origin, né? Então, agora, o Elon Musk vai fornecer os foguetes para o homem retornar à Lua, né, cara? Legal. Isso via NASA. Então, isso que é legal. Estados Unidos começaram a se organizar. Não temos dinheiro suficiente, vamos trabalhar com a empresa privada, vamos dar um jeito assim. Ano passado, final do ano passado, já não sei se... Agora são tantos eventos que eu já não sei se é esse ano ou ano passado. Os chineses desceram, colocaram uma sonda no lado escuro da Lua também. Eles têm tecnologia, aliás, têm dinheiro, têm tecnologia. De 1 bilhão e 400 milhões de chineses, imagina, se 0,5% for gênio, eles têm gênios pra caramba lá, para fazer as coisas. E não falta dinheiro. Imagina quando começarem a fazer parcerias, né? Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E nós vamos ver, se tudo der certo, se nós não formos vítimas da pandemia, se conseguirmos ainda uma extensão dessa encarnação, vamos ver muita coisa interessante acontecendo. É, muito legal, porque vai encurtando, cara. Oi? Lá e aqui. Ah, tá, sim, com certeza. Mas é legal que vai meio que encurtando, né? Você vê, poucos anos atrás, a corrida espacial estava fria, né, cara? Assim, estava quase congelando, digamos assim, né, cara? Poucas novidades, né? A coisa meio que morrendo, né? E começou com a loucura do Elon Musk, né, cara? De bancar, de comprar essa briga aí. E agora a coisa, né, começa a atrair interesse de outras empresas também, parece ser um mercado atraente, né, cara? E empresas como Blue Origin, tem também a empresa lá esqueci o nome dele, cara, lá da Virgin. Da Virgin. Do Richard Branson, a Virgin. Do Richard Branson, que né, a ideia dele original é simplesmente promover viagens para fora da órbita terrestre, mas não necessariamente levando ninguém para outro planeta, etc. Né? E outras empresas aí que estão mais interessadas em entrar, pegar uma fatia desse mercado aí, né, cara, que parece ser também rentável. Eu acho que esse aqui é o nicho que abriu que não tinha antes. Quando eu estive lá no Kennedy Space Center, eu me lembro que tinha uma palestra de astronauta. E o pessoal lá, a gente conversava com o astronauta e alguém perguntou, mas peraí, por que parou? Né? Por que parou os ônibus espaciais, o projeto do ônibus espacial? Então, tanto é que qual que está lá? Tem uma delas que está lá, Atlantis, eu acho, não me lembro, que está lá exposta. Né? Ele falou, olha, a relação custo-benefício começou a pender muito para o custo. Não valia muito a pena ir para a Lua para quê? A gente já tem as amostras, tem uma série de coisas. Ir para lá estava custando muito caro. Teria que ter uma outra razão para a gente poder fazer isso. Mesmo a tecnologia que a gente desenvolveu, segundo o astronauta, a gente já podia fazer muita coisa aqui. A gente pode simular aqui na Terra uma série de coisas. Então, estava pendendo muito para o custo. Em épocas de crise e tal, não é para matar fome, é para outros tipos de investimento. Inclusive, ele foi muito claro, especificamente nos Estados Unidos, uma boa parte do orçamento é militar. Eles ainda se envolvem em muita guerra. Mas agora, abrindo a possibilidade de turismo, abrir uma faixa para bilionários, milionários que são os que a gente comentou, os early adopters, que vão abrir um terreno e o preço vai baixando, depois, primeiro são os bilionários, depois vão os milionários, depois vai nós, os corintianos, né? A ideia é essa. Mas abre um nicho e a relação custo-benefício começa a valer a pena para transformar outras tecnologias, baratear custo, uma série de coisas. O Elon Musk é pioneiro nisso. Eu vou quando ele constrói outra coisa que é muito legal, que antes não tinha, a tecnologia. Quando você põe o mundo inteiro para ver ao vivo aquilo acontecendo, você está vendendo patrocínio de televisão, você está vendendo uma série de coisas que ajuda a custear toda uma coisa que antes não tinha. Exatamente. Você cria um mercado. A NASA dependia da CBS, TV americana, para fazer contratos com ela, para poder botar publicidade e para pagar um pouquinho. Hoje, o mundo inteiro se conecta, a gente finge que não vê a propaganda que está lá, mas está lá, está ajudando a pagar. Tem todo um processo aí que está muito bem articulado. Exatamente. E agora, acho que isso também acaba criando aí, abrindo, né, cara, as portas para que a gente consiga mais para não muito longe, né, porque o Elon Musk, ele tem essa obsessão por Marte, né, cara, de mandar pessoas para lá, né, cara. Então, acho que tem aí previsões variadas, né, cara.
Os mais loucos falam em 2026, 2027, mas eu ainda não sei, cara. Acho que está muito cedo demais. Aqui eu via mais aqui, o pessoal da NASA tinha lá dentro da NASA 2030. Se para seguir, e se eles se juntarem e começaram a se juntar agora, imagina se eles juntam forças. Eles começam a juntar forças de investimento. Né? E outra, a gente já conversou sobre isso ao longo dos papos. Voluntários para ir ficar não faltam. Sim. Não falta. Exatamente. Não falta. Tem louco para tudo, né, cara? E aí que tá, a relação custo-benefício, né? De novo, outra coisa que a gente não leva em consideração. Existe uma câmera, não uma, várias câmeras de televisão mostrando em tempo real a estação espacial. Qualquer um pode estar vendo o que está acontecendo lá a qualquer momento. Exato. A NASA tem o seu canal, a gente está lá vendo o que eles querem, pode escolher as fotos, pode escolher o projeto que está tendo. Como é que foi a divulgação hoje? Você deve ter visto. Eu vi lá numa salinha da NASA o pessoal acompanhando, né? Eu vi isso e os vídeos ainda com poucos frames, acho que para não carregar muito. Isso é muito legal. Isso a gente não dá como maravilhoso, mas é fantástico. Isso é globalização com G maiúsculo. Você pode estar no meio do Kalahari. Se você tiver uma conexão na internet boa, você tem acesso a isso. Exatamente. Isso é muito legal, que é uma coisa, para quem não pegou essa fase, né, que a gente dá por garantido isso, né, mas para chegar nesse ponto, quanto que não foi necessário de conquista, de esforço, de suor, né, cara? Eu passei, acho que um link, acho para o nosso grupo lá, de uma peruana que era faxineira, que foi para o Peru, foi morar nos Estados Unidos como faxineira, ilegal tal, e estava desenhando, acho que eu passei no grupo lá da Rita, do Marcos e Júlio. Você passou, talvez não tenha... Está lá, mas basicamente aquelas histórias clássicas. Uma mulher pobre emigrou para os Estados Unidos para tentar fazer a vida, foi faxineira, foi estudar tal, hoje está trabalhando nos projetos da NASA. Quer dizer, é possível fazer, é possível sonhar, é possível uma criança hoje no meio da África, no meio de um país, do Vietnã, ver essa imagem, puxa, eu quero ser isso um dia, o que eu preciso fazer, né? Tem cursos online hoje de astronáutica que dá para fazer isso. Antes era muito restrito, você tinha que fazer um processo seletivo para ser astronauta ou entrar na Rússia. Então, as fronteiras do conhecimento nunca foram tão curtas. Falta as fronteiras geográficas virem aos poucos. A pandemia era uma bela chance para isso. Acho que tem muito trabalho sendo feito nesse sentido. Vamos passar por cima de algumas coisas humanitariamente na ajuda, na colaboração. Vamos passar por cima disso. E quem sabe muitos de nós... Eu ainda continuo sendo otimista, apesar de todas as coisas, que a gente vai conseguir sair melhor do que entramos nessa. Eu acho que sim. Cara, voltando à questão da análise ou do estar sem estar, né? Como é que eu vou explicar isso? Remotamente, né, estamos colocando esses dispositivos em Marte e quem sabe aí vamos conseguir explorar um pouco mais aí com voos mais ousados da Ingenuity, né? No livro Os Semeadores de Vida, você tem aquela parte em que o Charlie descreve que ao entrar em uma das naves são mostradas a ele algumas imagens que era do interior da casa dele. Ele fica até um pouco sem graça, assim, se sentindo invadido, né? Porque como assim? Vocês estão com imagens dentro da minha casa? Como é que isso é feito e tal? E no livro soa praticamente como uma mágica, né, cara? Mas isso nos dá a entender que eles estariam ali, né, cara, presentes com alguma coisa, um dispositivo simplesmente invisível, né? Dentro do espectro óptico humano, uma coisa que seria... passaria despercebido se eles quisessem estar pesquisando por aqui, mesmo à distância, né, cara? Eles poderiam fazer isso. Isso em 74, né? Então, de 74 para cá, quanto que a tecnologia humana avançou e quanto que, de repente, a tecnologia deles não poderia ter avançado, né, cara? Então, tem essa coisa maluca também de que se é exponencial para eles, mais exponencial ainda para... né? Se é exponencial para nós, para eles, então, mais exponencial ainda, né, cara? Então, muito maluco. Bem colocado. Analogia. O que aconteceu hoje, a gente viu à distância, a gente viu remotamente uma coisa que está acontecendo no outro planeta. É físico. Um marciano que esteja lá, ele veria, ele abriria os olhos e veria. O que é invisível para nós, basta fazer vibrar numa frequência que não seja captada pelo horário humano. Ponto. Isso, certeza que a gente já consegue fazer.
A gente faz, por enquanto, com ondas. Ondas de TV, ondas de celular, outras coisas. Fazer objetos físicos vibrarem não vai ser muito difícil daqui a pouco. Se é que não já está sendo feito. Quem garante que isso existe? Experimentos sobre invisibilidade que eu já vi na internet, mas não é tão invisível assim, é meio tosco ainda, mas tá melhor do que zero. E saiu do zero, saiu do zero. Basta vibrar numa frequência que a gente não consegue enxergar. Não está difícil. E depois reduzir o tamanho e fazer com que seja leve o suficiente para poder transportar. Que um drone vai poder fazer isso, para mim, não é questão de ser, é questão de quando. E o mais legal ainda é você mudar as perspectivas, né, os pontos de vista, né? Então, por exemplo, supondo que tivesse marciano em Marte agora e observando, se fossem marcianos primitivos, digamos assim, né? Observando aquilo lá, qual seria a reação deles? Não seria muito próxima como a nossa, ou seja, associando a tecnologia alienígena para eles, né? Com alguma coisa relacionada às próprias crenças deles, alguma coisa relacionada com os seus próprios paradigmas, e essas associações seriam inevitáveis, pelo menos em um primeiro momento? Seria, né, cara? Culturais. De novo, fazendo essas analogias toscas, né? Assumindo que é um planeta com uma civilização. Mas se for como aqui, vários países, várias tribos, línguas diferentes, cada um interpretaria de um jeito. Exato. Alá chegou Yahvé, chegou Jesus, vai saber, leve-me a seu líder, enfim. Tudo, a gente especula muito, mas passa muito pelo nosso entendimento atual. De novo, voltando ao nosso capítulo. A gente se fascina com isso, a gente dedica tempo para ler e tal, mas dos quase 8 bilhões de pessoas do mundo, a maioria não está nem aí. Por quê? Porque está preocupada em comer, está preocupada em sobreviver, está preocupada com a pandemia, uma série de outras coisas. Não vê o alcance disso, né? Não vê o que isso vai representar de tecnologia para a parte médica, para a parte tecnológica, para a parte do transporte público, para a parte de tudo, visualização, né? Tudo. Não dá para ver ainda. E é normal que não veja, porque, já conversamos sobre isso, o espectro de nível de consciência desse planeta é absurdo. É absurdo. Absurdo. Mas tudo tem que conviver. E aí que tá legal. E aí que é a falácia do vamos deixar de desenvolver isso para resolver problemas básicos. Não. É tudo ao mesmo tempo. É dedicar tempo e energia para o básico, mas não frear a engenhosidade, o engenho humano, a genialidade humana, que não dá para frear isso. Exatamente. Tem gente hoje lá bolando qual vai ser o novo modelo de helicóptero que eles vão botar lá. E te digo mais, tenho certeza que o próximo cara está falando, helicóptero é pouco, vamos botar uma outra coisa, vamos botar um círculo, um disquinho voador lá, circular, que voa muito melhor. Estão fazendo isso hoje, pensando em material, em liga, em como fazer. Certeza. Com certeza, né, cara? E você vê até que ponto as tecnologias não se entrelaçam, né? Por exemplo, obviamente não sou engenheiro, estou muito longe de ser um engenheiro, né, cara? Mas até que ponto também o desenvolvimento dos smartphones com baterias cada vez menores e mais eficientes também não ajudaram, de repente, a fazer algo parecido por lá com baterias também que pudessem ser cada vez mais leves e carregar cada vez mais rápido, né, cara? Coisas desse tipo também. Então, é uma coisa que se retroalimenta, né? A tecnologia para fazer coisas desse tipo retorna para nós de alguma maneira e as tecnologias aqui mesmo acabam contribuindo para que se leve coisas daqui para lá, né, cara? Não, você estava falando agora, me viu uma coisa agora que é impressionante. A gente está num momento que a gente, como humanidade, pelo menos o pessoal que sai um pouco do egocêntrico e do etnocêntrico, está vendo o mundo. A gente tem que resolver rápido a questão da sustentabilidade, senão a gente vai se sufocar. E tem um movimento grande aí, mundial, e está crescendo. Imagina essa turma que conseguiu, basicamente, criar todas as coisas recicláveis. Imagina essa turma, esses extraterrestres, tal, que vem aqui, num nível de reciclagem, de perda e desperdício mínimo de lixo, de tecnologia, de energia. Deve ser fascinante, né? A ficção científica imaginava, e até brinquei com o Beto, o nosso capitão do nosso grupo lá, que eu brinco com ele que é o capitão da nossa nave, né? O nosso grupo é uma nave. Que eu falo para ele, no dia que a gente entrar na nave, eu vou te levar direto para a casa de máquinas, né?
Mas provavelmente, essa coisa de máquina, de motor é bem nosso. Provavelmente lá, cara, deve ser um super cristal, uma coisa que capta energia cósmica, né? Os raios, os neutrinos que estão permeando tudo aí, convertam aquela energia e deve ter um gasto mínimo de coisa. Você tem aquele documentário do Bob Lazar, né, cara, no Netflix. Eu não sei se você chegou a ver esse documentário aí. Ou, bom, a história do Bob Lazar você já deve ter. Vi, que é polêmico para bem. Que é super polêmico, tá? Mas ele jura de pé junto, né, cara, que quando ele foi colocado, ele colocou as mãos em algo ali que seria o sistema de propulsão daquele eventual objeto voador não identificado, né, cara, que não se parecia, embora aquilo fosse o motor da coisa, a palavra motor para aquilo, pelo que ele descreve, fica completamente a desejar, assim, porque não é alguma coisa movida, a que ele achou, ele deduziu, né, que seria alguma coisa fusão nuclear, alguma coisa assim, mas também não tem certeza, é complicado. E a gente já conversou sobre isso. O Henrique Castilho Rincon, na segunda viagem, quando ele toca na nave, ele sente a nave é orgânica. A nave era orgânica. Cara. Imagina isso. Mas é outra coisa. Então, eu prescindo de motor a combustão, eu prescindo desse tipo. Não vai. Quantos anos tem rastrinho, né? Não tem rastrinho, né? Essa descrição do Rincon vai ao encontro também da sensação que eu tive, porque eu não pude tocar, né? Mas visual, pelo menos, né? De que aquele era uma tecnologia, sim, mas existia algo de orgânico naquilo, que eu não sei explicar. O movimento daquela luz no interior daquela esfera me lembrava algo orgânico, né? Lógico que isso não prova nada, mas assim é interessante como as coisas em um certo momento se casam, né, cara? Também, outro papo que a gente já teve aqui e teremos no futuro. Vai saber, falar do futuro é meio complicado, mas a sincronicidade da inteligência artificial. Se nós estamos próximos desse tipo de coisa, dessa mistura de nanotecnologia no corpo, próteses, uma série de coisas, a gente nunca... Eu vejo muito... nos grupos, realmente, geral, nos grupos de contato, é um pouco de tabu conversar sobre esse assunto, porque se a gente está chegando nisso, essas criaturas passaram por isso, incorporaram isso. Eu me lembro que tinha tem discussões, inclusive acadêmicas, que dizem, no momento que a gente começar a incorporar isso, nós deixaremos de ser humanos. Sim. Seremos o quê? Aí tem vários termos aí. Essa turma também, eles são outra coisa, tem muita tecnologia embarcada neles também, a gente pode admitir isso. É que a gente tende a filtrá-los como irmãos maiores, como nós, igualzinho para frente, não necessariamente. E a gente, aí que tá, é um aspecto bastante interessante, cara, dessa discussão, que você me faz pensar da seguinte forma. A gente tende a puxar a sardinha para o nosso lado, não importa qual seja o seu lado, né? Então, se você vem de uma escola ou vem de uma experiência mais esotérica, digamos assim, leu muito livro nesse setor, viu muita palestra de esotéricos, de pessoas mais que poderíamos categorizar, digamos assim, como espiritualistas, etc., a enxergar esses caras como irmãos maiores, irmãos mais velhos, seres de luz que estão aqui para nos ajudar, etc. Se você é uma pessoa mais tecnicista, mais materialista, para você se importa, ou a você atrai mais toda a questão tecnológica, as máquinas, a propulsão das naves, como é que a tecnologia, a forma de civilização desses seres, como é que se organizam socialmente, etc., né? Então, a gente vai puxando a sardinha, né, para o nosso lado e vai dando interpretação para aquilo que mais tem a ver com as suas próprias crenças. Então, mais uma vez, usando aquela analogia de um possível marciano lá observando a Ingenuity, eu vou interpretar aquilo que eu estou vendo na minha frente da maneira como mais, não necessariamente que mais me explica aquilo de uma forma isenta, mas da maneira que mais me conforta, talvez. Eu me sinto mais confortável em interpretar dessa maneira. E a gente faz isso o tempo todo, né, cara? Então, de repente, muito provavelmente, não é nem isso, nem aquilo. É uma terceira coisa que a gente ainda não tem a capacidade de alcançar, né, cara? Ainda não dá. E é normal, a gente precisa da estrutura paradigmática para filtrar a realidade. A gente precisa. O que a gente não pode é cair na paralisia. A gente tem que estar sempre reciclando e adaptando ela indo mais profundo. E aí que a aliança das fontes de conhecimento é que nos ajudam. Eu preciso, para entender a realidade, de filósofos, de físicos,
químicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, espiritualistas, religiosos. Eu preciso de tudo isso para dar as interpretações, porque vai além da interpretação única, vai muito além. De uma só cultura, imagina de outras que estão por aí, né? Não vai ser... Vamos pegar, você estava falando, eu estava me lembrando do Star Trek. Qual era a filosofia? Uma missão científica de 5 anos. Vamos explorar. É o que a gente faria. É o que a gente faz. Onde é que estão as Pioneer indo? Estão indo embora lá, mandaram o sinal até outro dia, estão saindo do sistema solar. É da nossa natureza. Mais do que destruir o outro, explorar, sair fora da caverna, ir embora. Essa é uma das melhores coisas que nós temos. Parece que isso é de toda criatura senciente. Sim. Vamos explorar, vamos ver o que está para fora. Nós temos tido sorte até agora de que os visitantes têm nos respeitado, não têm nos invadido, não têm tomado conta apesar de todas as teorias de conspiração que dizem que estavam lá, na Casa Branca tem um quartinho só para os ETs, os gatinhos estão lá, o Putin é um clone de ET. Mas deixando isso para lá, como planeta, mesmo que tenhamos sendo controlados, mesmo que sejamos, pegando uma analogia do Matrix, alimento para máquinas, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos indo além das nossas fronteiras como humano. Não temos restrições cognitivas, espirituais, humanas, estamos crescendo cada vez mais. A ciência nos fez dobrar a expectativa de vida. Sim. Os nossos limites, nós nos impomos como sociedade. Se a gente souber, aquela minha frase favorita, sobreviver a nós mesmos, putz, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Mas o problema, cara, que aí também é uma outra frase que eu gosto muito, é que as nossas crenças definem, né? As nossas certezas definem o que é a realidade, né, cara? Então, a gente estabelece qual que é esse limite, qual que é essa fronteira, qual que é a próxima parede. A gente define isso, né? Então, às vezes é muito difícil. A gente cai... O que é a grande falha das teorias conspiratórias é justamente que elas se deparam com essas enormes paredes e ficam lá, sendo que, dá para ir além dessas paredes, né? Então, por exemplo, ao observar certos fenômenos que você... ufológicos, coisas pelas quais eu passei, você passou, cara, para mim, pelo menos, me parece assim, muito ingênuo achar que, temos tecnologia, temos condições, a NASA teria as condições, o exército americano teria condições, o exército russo teria condições de capturar esses seres, mantê-los presos em algum lugar, sabe, cara, e aí você vê a velocidade agora de filmagens, né, que a própria Marinha Americana reconheceu como verdadeiras, e eles falando, a gente não faz a mínima ideia do que seria possível provocar, né, um fenômeno, uma manobra como essa, tão rápida, tão veloz, desafiando tantas leis físicas que conhecemos, né? Então é muito ingênuo, cara, né, achar que coisas assim sejam possíveis de ocorrer, né? Que pelo menos a mim assim parece. Então, vai muito desses muros que a gente vai colocando, né? Então, assim, isso não é possível. Cara, o que não é possível? Não é possível para nós. Você não pode colocar o impossível. Você pode pegar qualquer cultura, você pega, sei lá, uma tribo no meio da Amazônia, ou sei lá, os aborígenes lá na Austrália, e chegar para eles e falar, olha, aliás, não precisa ir tão longe, né, cara? Você tem até hoje os terraplanistas. Esses caras estão vivendo na mesma sociedade que nós aqui, né? E eles definiram os limites dele. Nosso limite é esse. A Terra não pode ser esférica, não tem por onde. Decidiram que esse seria o limite. Eles decidiram, beleza, mas não significa que esse é o nosso limite, que é o limite da NASA, que é o limite do Elon Musk, né? E de outras pessoas que já estão com outros projetos muito mais além, né? Como humanos, como humanidade, esse é o nosso desafio, é convivermos com esse tipo de coisa. Os que não quiserem ser convencidos, nunca serão convencidos, não adianta. Bater de frente é burrada, né? Os inteligentes já perceberam isso, não adianta tentar convencer. Cada um de nós, individual ou sociedade, é que estabelece os limites e se deixa limitar pelo cativeiro, pelas paredes. Felizmente, muitos de nós não se deixam. Por isso que não dá. Por isso que o comunismo sempre fracassará. Você não pode deter esse impulso de genialidade que está dentro de cada um de nós. Outra coisa que você falou que é muito interessante, eu estava lendo aquele livro que eu te passei lá do Federico Fagin, que eu não sabia que o cara tinha descoberto os microprocessadores, um italiano, gênio.
Uma frase lá do Eric Fromm. A criatividade é para aqueles que têm coragem de largar a mão das certezas. As certezas nos seguram muito. Eu me lembro que uma das coisas dentro do grupo Ramen, eu vou abrir o meu coração aqui, foi muito complicado quando eu vi coisas e percebi coisas e eu vi que as nossas certezas dentro de Rama nos limitavam. A realidade que eu estava vendo, as discussões faziam era muito maior. Não cabia dentro daquele pacote que estava ali. Não cabia. Não cabe até hoje. E hoje, estou falando em 96. Hoje a minha visão é muito maior. Dos extraterrestres, do processo e tudo. Mas, de novo, como é difícil largar as certezas. Porque eu largo a certeza, entro na jangada da incerteza e vou para onde? Aí requer coragem, aí requer... a minha bússola é o mundo, eu vou, o que vier é lucro, o aprendizado é legal, o caminho é bacana. Não é para qualquer um caminhar sem destino, caminhar sem uma segurança, caminhar sem o corrimão. Eu entendo isso, eu tenho perfeito entendimento, compaixão, e vejo que não é para qualquer um, para qualquer momento. Mas quanto isso limita a gente? As certezas, como elas limitam a gente? E eu acho que você me tocou num ponto que é crucial, que é não só a certeza, por exemplo, em relação a uma série de paradigmas que foram criados dentro de Rama, né, de como a coisa funciona, como é que os guias seriam, deixariam de ser, mas também a certeza em relação a nós mesmos, o que nós somos. Né? Nós somos isto e eles são aquilo. Até que ponto nós temos essa certeza que você é só isso mesmo? De repente a gente é muito mais e não está dando conta de alcançar o que mais nós somos e, em consequência, o que mais eles são também. Porque fica muito em relação a eles, né? Lógico, assim, teorias, né? Filosofias, deduções mil, mas muitas dessas certezas que a gente faz para definir eles, elas também se voltam contra nós. Né? Eu sou isso, eu faço assim, eu vivo assim, eu sou esse cara aqui. E que é também um outro tipo de muro, um outro tipo de limite que demorou muito, cara, mas só hoje eu consigo perceber, cara, com bastante dificuldade, foi muito difícil, foi muito traumático, que também a própria ideia de mim mesmo, ela era muito limitada. A gente precisa fazer constantemente, fica aqui a sugestão que vale para mim, que eu acho que é muito legal, vale para todo mundo. Todos os dias fazer o exercício do sai fora, vira um observador e se observe. E se observe de fora e veja que aquele que está observando, ele está fora do corpo. Tua consciência está ali, não está aqui. Ela está fora, né? Uma coisa que eu aprendi, e uma das poucas certezas que eu tenho, e não é das certezas limitantes, é das certezas que abrangem, né? No universo permeado por um campo quântico, não existe o impossível. Aquele livro que eu te passei do Erwin Laszlo, do plano acásico, de como é a teoria, como ele explica a teoria dele de tudo, como o universo acásico é toda a explicação do universo, não tem limite, porque o universo todo ele é informacional. Eu só preciso encontrar antenas para captar essa informação. E se nós somos assim, se os mesmos átomos que nos compõem são iguais aos átomos desses caras e de qualquer outra criatura, tangível ou não, é só entrar no fluxo. Se o universo são ondas de probabilidade, puxa, deixa eu achar a frequência que esses caras estão, que é o exercício que eu venho tentando fazer. Vamos para um contato consciencial. Olha o que a gente vai chegar, mesmo aqui na Terra, se a gente conseguir dar esse pequeno saltinho de uma grande massa, conseguir ver o mundo, a Terra como um espaço mundicêntrico, muda a história. Eu passo por cima das fronteiras, eu passo por cima das culturas, não deixando de reconhecê-las. Os japoneses sempre serão japoneses, sempre vão dar a colaboração deles como cultura bárbara, mas não precisa ficar isolado, vamos juntar forças para o bem comum. E cada vez mais pessoas estão sacando isso. Isso é legal. Cada vez mais pessoas estão sacando isso. E duas coisas aí, você falou do universo informacional, né, cara? O budismo tem uma frase também que se encaixa muito aí, que não só é informacional, o universo é mental, né? Então, é mental justamente por essa capacidade, talvez, de analisar as coisas, né? E de ter acesso a essas coisas, que são as informações em si, né, cara? Então, acho que aí por um lado tem a informação, mas tem também a capacidade de processar essa informação, né, cara? Que é o que a criatura inteligente faz.
né? O que eu já estou mais ou menos, acho que não está muito eu sinto, e é sensação pura, eu sinto que estou muito próximo disso. Tudo é informação, o universo é informacional. A questão é como a gente interpreta, porque uma coisa é a informação em si, outra coisa é como eu a interpreto. Né? Eu estou vendo uma luz circular no céu. Aquilo pode ser um arquétipo, como o Jung percebeu, e pode ser, mas pode ser um fenômeno terrestre ainda não explicado. Pode ser um reflexo lixo espacial e pode ser uma nave espacial. Pode ser tudo isso. Não são excludentes, são inclusivos. Eu ia falar uma frase do nosso amigo Carlos Reis, que eu esqueci que você falou, e deixa eu ver se eu me lembro. Carlos Reis é seu amigo, não o meu. Meu amigo. Que eu achei que é muito legal. Voltando aos militares americanos e aquela ideia de que eles têm alienígenas presos e tal. Tá. Olha o tamanho da falácia que ele acho que ele percebeu. Eu acho que é assim. Eu acho que se não é isso, é muito por aí. Outorgamos aos Estados Unidos a ideia de que eles são os vilões do mundo. Em que sentido? Eles capturaram naves, eles capturaram extraterrestres e tem um grande segredo que não querem fazer. Provavelmente não é isso. Mas o que eles fizeram? Eles não reconhecem isso. Eles mantêm o segredo, não admitem que não sabem, não admitem que o céu é cruzado por objetos que eles não conhecem, que não sabem de onde vem, porque reconhecer isso seria uma fraqueza. Seria reconhecer que somos limitados, até por tudo que aconteceu na Guerra Fria, podem ser russos, podem ser uma série de coisas. E alimenta e retroalimenta o mito. E de vez em quando solta, e como propaganda é genial, você estudou propaganda? Como propaganda é genial. De vez em quando eu solto um videozinho, pá, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei, e alimenta, faz a discussão ficar aqui, quando o grande problema está aqui. O dinheiro que eu gasto com impostos, o dinheiro que eu gasto com guerras e tal, mas eu não vou reconhecer nunca que eu sou cruzado o tempo inteiro por objetos e criaturas das quais eu não tenho controle nenhum. Se eu reconhecer isso para a minha população, eu reconheço a minha ineficiência, eu posso até causar pânico para uma série de... É retroalimentado. Mas a Marinha agora reconheceu, né? Isso. E aí tem alguma coisa por trás. Então o que eu faria? O que a gente faria? Especulando, tá? O que eu faria se eu chegasse à seguinte conclusão? Não vou conseguir segurar essa peteca por muito mais tempo. Eu não vou abrir a torneira de uma vez por todas. Eu vou aos poucos. Eu vou devagar. Eu solto uma pílula aqui, eu solto uma pílula ali, devagar. Exato, é uma boa tática, né, cara? Para que manter o controle por mais tempo possível. O maior tempo possível. Senão eu não posso abrir mão. Já que manter o controle o tempo todo seria uma coisa complicada. Mas é interessante, cara, você vê que o aspecto do desenvolvimento, ele também é muito fracionado, né? Então, que foi uma discussão que tivemos anteriormente em relação a como Hollywood observa esse desenvolvimento, né? Então, a gente explorando espaço no futuro, tecnologia de ponta, né? Mas comportamentalmente, nossa consciência, a nossa maneira de agir continua a mesma. Não alterou em absolutamente nada, né? Que se talvez a gente parar e olhar para trás, também é injusto, porque você tem no passado... Existem pesquisas que nos dizem isso, cara. O ser humano era muito mais violento, resolvia a coisa muito mais na porrada, cara. Era muito mais assim, bateu, levou, né, do que é hoje em dia. Ainda somos assim, ainda somos muito beligerantes, mas se comparado com o passado, as coisas eram resolvidas todas no sangue, né, na contenda. Né? Ou seja, eu vou pegar... Né, a velha cena do filme do Faroeste, né, cara? Vamos resolver isso? Vamos. Então, você pega a sua arma, eu pego a minha, vamos resolver. Então, estender isso para o futuro, para a gente, em termos de paradigmas, essas certezas todas que a gente cultua, fica difícil, né? Por outro lado, também fica difícil o pessoal mais esotérico, o pessoal mais espiritual, digamos assim, muitas vezes valorizar a existência da tecnologia, então não consegue colocar ou adicionar ou mesclar de uma maneira harmoniosa a tecnologia com a consciência, então é preferível renegar a matéria. Não, esses seres são seres espirituais, são só luz, é só espírito, não existe tecnologia envolvida, o plano material não participa dessa condição, né, cara? Então, fica cada um, né, fazendo isso, sendo que, de repente, o que você mesmo mencionou é que precisamos de todos os profissionais, de todas as disciplinas, para que juntas elas consigam desenhar um quadro mais completo, né?
é a visão integral do Ken Wilber e a turma dele. É a visão integral. E, para corroborar o que você falou, não me lembro se é o último ou o penúltimo livro do Steven Pinker, em que é o Pinker mesmo, que eu ouvi falar sobre isso. E ele dá números lá, que são sempre questionáveis. Estatística é que nem biquíni, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial. Mas a ideia é, tem morrido menos gente em conflitos nos últimos 100, 200 anos do que na história da humanidade, né? Isso não alivia o que está acontecendo, mas eu continuo otimista. Eu acho que a gente vai chegando, tem uma turma vindo, o nível de consciência está aumentando, a gente está percebendo que ganhamos mais cooperando do que beligerando. De novo, quem viveu milhões de anos lutando contra o ambiente e contra o outro, é difícil de mudar o hábito. Demora um pouco, a gente já conversou sobre isso, né? Até cerebralmente. Está muito vinculado à parte reptiliana e límbica daquilo. Para chegar no neocórtex, na parte racional, tem muitas etapas para passar. Mas quando chega, a gente olha, percebe, e mais, quando deixa permear o amor, o sentimento que nos une como humanos antes de sermos corintianos, palmeirenses, japoneses, argentinos, etc., a gente tem a janela da saída para o futuro. Com certeza, né? O mapa está pronto. Tem que brilhar, né? E deu, hein? Deu aí? 1 hora certinho, cara. Poxa, então passou voando também. Cara, então valeu, né? Boa, passou voando em homenagem ao helicóptero. Ao primeiro voo em outro planeta. Sensacional. Valeu, Nilton. Então, muito obrigado aí, cara, por mais um bate-papo aí nessa segunda-feira. E até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Grande abraço. Boa, Roberto. Te cuida. Até mais. Tchau, tchau, cara. Tchau.